Nas encostas frias do leste da Turquia, um grupo de cientistas se reúne diante de uma colina em forma de barco. O ar é rarefeito, e o silêncio é cortado apenas pelo som metálico dos equipamentos sendo ligados. O que parece apenas mais uma escavação arqueológica, na verdade, está prestes a reacender uma das maiores controvérsias da história humana: a possível localização da Arca de Noé. Seria isso apenas um rumor? Ou finalmente estamos encontrando registros do passado que nunca antes foram descobertos? Vamos entender agora. Nos primeiros segundos de gravação, o cientista britânico Graham Hancock observa as telas que exibem o subsolo da montanha. Linhas retas, ângulos perfeitos, compartimentos. Nada daquilo parece natural. Se o que estamos vendo for o que parece ser, ele diz em tom contido, então teremos que reescrever tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas. Essa frase se tornaria o estupim de uma nova onda de debates, manchetes e confrontos entre fé, ciência e história. O local: o enigmático Durupinar Formation, um platô rochoso situado a poucos quilômetros do Monte Arara, região mencionada há milênios nas escrituras como ponto onde a arca repousou após o grande dilúvio. Mas antes de Hancock colocar os pés ali, o lugar já havia sido palco de descobertas intrigantes, análises geológicas e disputas acadêmicas que pareciam nunca ter fim. A história começa décadas atrás, com uma imagem aérea tirada por acaso. Em 1959, um capitão da Força Aérea Turca sobrevoava as montanhas de Ar quando notou uma formação que desafiava a paisagem. No meio das rochas e sedimentos, havia um contorno nítido, um formato de embarcação medindo mais de 150 metros de comprimento. A foto chegou aos jornais locais e rapidamente atravessou fronteiras. Alguns cientistas disseram ser apenas uma coincidência natural. Outros, intrigados, decidiram investigar mais a fundo. Ao longo dos anos, equipes internacionais começaram a subir a montanha, medindo, perfurando e fotografando cada centímetro do terreno. E, à medida que as escavações se aprofundavam, algo inesperado surgiu. O solo daquela formação apresentava 3 vezes mais matéria orgânica que o entorno. A composição química indicava a presença de madeira em decomposição, e as imagens de radar mostravam estruturas internas simétricas, como se alguém, ou algo, tivesse moldado aquilo intencionalmente há milhares de anos. Foi o suficiente para reacender a chama de um mistério milenar. Enquanto a mídia se dividia entre o ceticismo e a empolgação, o Durupinar se tornou um ponto de convergência entre ciência e mito. E foi justamente isso que chamou a atenção de Graham Hancock, conhecido por suas investigações que desafiam o consenso arqueológico tradicional. Para ele, certos monumentos e ruínas ao redor do mundo escondem vestígios de uma civilização anterior à nossa, uma cultura avançada que teria desaparecido após uma catástrofe global. Quando Hancock soube dos novos levantamentos de solo e das varreduras por radar no Durupinar, decidiu viajar até lá, não como um crente, mas como um cético curioso. Em suas palavras, toda lenda carrega um fragmento de verdade. O que precisamos descobrir é o quanto desse fragmento sobreviveu sob a pedra. A chegada de sua equipe foi registrada por uma equipe da Science Channel. O ambiente era tenso e austero. O frio cortava o rosto, e as encostas do Arara, cobertas de neve, pareciam observar o grupo em silêncio. O líder local, professor Faruk Kaya, mostrou os resultados das análises químicas: níveis de potássio anormalmente altos, presença de compostos orgânicos e formações em camadas que se assemelhavam a decks de um navio. Hancock ouviu tudo com atenção. Se for mesmo o que parece, isso muda tudo, respondeu. Mas o problema é que a história humana não gosta de ser reescrita. Enquanto os cientistas ajustavam o radar de penetração no solo, os primeiros sinais começaram a surgir. O aparelho desenhava no monitor um mapa subterrâneo repleto de linhas paralelas, ângulos retos e cavidades em série, um padrão que a geologia natural dificilmente produziria. O operador olhou para o pesquisador americano Andrew Jones, que apenas balançou a cabeça em silêncio. Na tela, a imagem lembrava um casco dividido em compartimentos, uma estrutura com 3 níveis, como descrito nos textos antigos. A notícia se espalhou rapidamente. Canais internacionais começaram a reproduzir os resultados preliminares, e o Durupinar voltou a ocupar manchetes. Nova varredura indica estrutura de navio sob o Monte Arara, noticiou o Jerusalém Post. Possível evidência da arca encontrada, dizia a Fox News Digital. Mas para cada manchete empolgada, havia um especialista disposto a contestar. O geólogo americano T. Nelcon afirmou à Popular Mechanics que a semelhança com o navio é puramente coincidência. Erosões e fluxos de lama podem criar essas formas ao longo de milênios. Os céticos viam na formação apenas um capricho da natureza.
Já os que acreditavam viam a confirmação de um relato milenar. Entre esses dois extremos, Hancock se mantinha em silêncio. Seus diários de campo mostram que ele passou noites inteiras observando o platô, anotando impressões e medindo coordenadas. Numa gravação de bastidores, ele reflete: o que me intriga aqui não é o formato do terreno, mas o contexto. Por que este local, exatamente nas coordenadas que o mito aponta, apresenta uma composição química tão anômala? Isso não é coincidência. As análises químicas foram enviadas para laboratórios independentes, e os resultados surpreenderam até os mais céticos. O solo dentro da formação tinha níveis de potássio 40% mais altos e pH mais ácido, sinais inequívocos de decomposição orgânica antiga. Para o pesquisador William Crabtree, isso indicava que algo de natureza biológica, madeira, plantas, talvez até tecidos, havia se decomposto ali há milênios. Enquanto os dados se acumulavam, a narrativa ganhava força. E Graham Hancock, conhecido por provocar o mundo acadêmico, começava a traçar uma hipótese que poucos teriam coragem de verbalizar. O sol se punha atrás do Monte Arara quando ele se virou para a equipe e disse em voz baixa: talvez a história não seja apenas mito. Talvez o mito seja a lembrança de algo real, algo que o tempo tentou apagar. E foi a partir dessa frase que tudo mudou, porque, na manhã seguinte, o escaneamento revelou algo que nenhum dos presentes estava preparado para ver. O vento soprou mais forte sobre as encostas do Duro Pinar. As nuvens, pesadas e densas, pareciam se acumular sobre o platô como se guardassem um segredo antigo demais para ser revelado. A equipe se posicionou ao redor dos equipamentos, os olhos fixos na tela do radar. O operador ajustou o ganho do sinal, e lentamente, a imagem subterrânea começou a ganhar forma. O que surgiu diante deles não era o esperado. As leituras mostravam compartimentos alinhados com precisão geométrica, distribuídos em camadas que lembravam convés sobrepostos. Cada nível parecia ter divisões regulares, e em determinados pontos, o radar captava densidades diferentes, indicando materiais distintos, como se uma estrutura composta por madeira e rocha tivesse sido petrificada com o tempo. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O silêncio era absoluto. Até que o engenheiro Andrew Jones quebrou o silêncio. Isso não é natural. De jeito nenhum. Hancock, de braços cruzados, observava atentamente o monitor. Ele pediu para ampliar o corte lateral da formação, e a imagem mostrou que parecia ser uma linha longitudinal perfeita, atravessando todo o comprimento da estrutura, exatamente onde ficaria a quilha de um navio. Era como se o mito tivesse ganhado contorno físico diante de todos. Os dados foram enviados imediatamente para análise tridimensional, e nas horas seguintes, o modelo digital foi gerado. O resultado impressionou até os mais céticos: um casco de 150 metros de comprimento, dividido em seções internas, com dimensões proporcionais às descrições antigas. O formato, os compartimentos e até o padrão de sedimentação indicavam que aquilo havia sido, de fato, uma estrutura construída. Enquanto a equipe comemorava em silêncio, Hancock permanecia imóvel. Ele sabia o peso do que estava vendo. Não era apenas uma curiosidade arqueológica, era uma provocação direta ao modo como entendemos nossa origem. Em entrevista gravada naquele mesmo dia, ele disse: se essas medidas se confirmarem, estamos diante da evidência mais antiga de engenharia naval da humanidade. E se essa estrutura tiver sido realmente preservada após uma grande inundação, então talvez as histórias antigas não sejam alegorias, mas registros de sobreviventes. A repercussão foi imediata. Quando os primeiros relatórios foram publicados, o Duro Pinar voltou a dominar os noticiários. Jornais chamaram de descoberta impossível. Sites científicos tentavam desmentir. Teólogos comemoravam. A divisão era total. No entanto, o que mais intrigava os pesquisadores não era o formato da estrutura, mas o que havia em seu interior. Novas varreduras de solo identificaram bolsões de minerais cristalizados contendo compostos de ferro e manganês, distribuídos em pontos regulares. Segundo os geofísicos, isso indicava que a madeira, se realmente existiu, teria passado por um processo de fossilização controlada. Em outras palavras, não era madeira comum. Era como se tivesse sido tratada ou preservada por meios desconhecidos, algo incompatível com o conhecimento tecnológico de uma civilização antiga. Hancock registrou em seu caderno: a ideia de que seres humanos pré-históricos conseguiram construir uma estrutura dessa magnitude, e ainda trataram para resistir ao tempo, é algo que ultrapassa o que sabemos sobre nossas origens. Foi o suficiente para reacender o debate global. Pesquisadores começaram a revisitar lendas sumérias,
textos apócrifos e tradições do Oriente Médio em busca de paralelos. As coincidências eram inquietantes. Quase todas as culturas antigas mencionavam um evento de inundação e uma embarcação que abrigava os sobreviventes de uma catástrofe. E quanto mais dados surgiam, mais difícil se tornava ignorar o que estava diante deles. Em uma das transmissões documentadas pela Science Channel, Hancock caminha pelo terreno do Durupinar ao entardecer. O vento levanta poeira, e a câmera o acompanha em silêncio. Ele para, olha para o horizonte e diz: há algo desconfortável em estar aqui. É como se o solo estivesse tentando contar uma história que ninguém quer ouvir. Enquanto isso, laboratórios na Inglaterra e nos Estados Unidos tentavam datar os fragmentos de solo recolhidos da área. Os resultados foram surpreendentes. Mais de 5.000 anos de antiguidade, o que coincidia com o período aproximado em que as narrativas do dilúvio teriam ocorrido, segundo registros mesopotâmicos. Mesmo assim, as vozes contrárias não se calaram. O geólogo norte-americano Steve Whitman afirmou em entrevista: o fato de o terreno ter esse formato não prova nada. Erosões podem criar ilusões. A composição do solo também pode variar por inúmeros motivos naturais. Mas o argumento de Hancock era mais amplo. Ele não afirmava ter encontrado a arca literal, mas sim evidências de que uma civilização pré-histórica teria sido capaz de feitos muito além do que acreditamos possível. E se essa civilização realmente existiu, e foi destruída por uma catástrofe global, talvez o mito do dilúvio fosse apenas a lembrança de um trauma coletivo, registrado em todas as culturas como forma de sobrevivência da memória. Nos bastidores, porém, havia algo ainda mais intrigante. Durante uma das escavações superficiais, os pesquisadores encontraram fragmentos de material petrificado com marcas lineares, semelhantes a cortes de ferramentas. A análise microscópica revelou padrões de vibração compatíveis com técnicas de serragem ou modelagem, algo que, novamente, não fazia sentido para o período histórico em questão. Esses fragmentos foram enviados para um laboratório independente em Ankara, e os resultados preliminares apontaram traços de carbono modificado, indicando que o material poderia ter origem vegetal, mas sofreu transformação mineral ao longo de milênios. Em outras palavras, havia uma chance real de que pedaços daquela estrutura fossem restos de madeira fossilizada. Foi nesse ponto que Hancock reuniu a equipe para uma reunião privada, longe das câmeras. Relatos de quem estava presente descrevem o momento como tenso. Ele olhou para as amostras sobre a mesa e, após alguns segundos de silêncio, disse: se isso for confirmado, não estamos apenas diante de um artefato arqueológico. Estamos diante de uma mensagem, deixada por uma humanidade que o tempo apagou. O documentário encerra esse trecho com um close em seu olhar, refletido na tela do computador, enquanto a imagem 3D da estrutura gira lentamente. Ao fundo, a voz do narrador ecoa. Alguns dizem que a ciência está prestes a provar o mito. Outros acreditam que é o mito que está prestes a provar a ciência. Mas nada prepararia o público para o que viria a seguir. Dias depois, novas leituras de radar revelaram um compartimento subterrâneo totalmente isolado, localizado a 25 metros abaixo da camada principal, uma cavidade que não aparecia nos levantamentos anteriores. O formato era perfeitamente simétrico, e dentro dela, a densidade registrada sugeria a presença de objetos metálicos. O local foi marcado para escavação. Hancock, visivelmente apreensivo, decidiu adiar qualquer declaração pública até entender o que estava enterrado ali. O mundo inteiro esperava. As câmeras foram desligadas, e o acesso ao sítio arqueológico foi suspenso por ordem do governo turco. Dias depois do bloqueio do sítio arqueológico, o Durupinar foi envolto por uma atmosfera quase conspiratória. As estradas de acesso foram interditadas, os drones de filmagem proibidos, e os jornalistas que tentaram se aproximar relataram a presença constante de veículos do exército turco na região. O projeto que, até então, era conduzido de forma transparente, repentinamente se tornou um assunto confidencial. Hancock e sua equipe foram instruídos a deixar o país. Nenhuma justificativa oficial foi dada, apenas uma carta formal informando que as escavações haviam sido suspensas para reavaliação de segurança ambiental. Mas ninguém acreditou nisso. Alguns dias depois, um funcionário do laboratório de Ankara enviou uma mensagem anônima para um jornalista britânico. O conteúdo era breve. Eles encontraram algo metálico. E não é natural. Esse vazamento foi o suficiente para transformar a investigação em um enigma mundial. Redes de notícias começaram a especular sobre o que estaria enterrado sob o Durupinar. Seria um artefato? Uma estrutura de origem desconhecida? Ou apenas mais uma coincidência mal interpretada? Enquanto isso, Graham Hancock retornava a Londres em silêncio.
Em entrevistas posteriores, ele admitiu que algo havia acontecido, algo que o deixou profundamente perturbado. Nas semanas seguintes, especialistas tentaram contato, mas ele se recusou a conceder declarações. Apenas meses depois, em uma conferência privada sobre civilizações perdidas, Hancock quebrou o silêncio. Diante de uma plateia de pesquisadores, exibiu em tela um conjunto de imagens infravermelhas que, segundo ele, haviam sido captadas antes da suspensão oficial das escavações. As imagens mostravam um contorno metálico de formato hexagonal, com linhas internas e dimensões perfeitamente regulares, como se fosse um objeto manufaturado, preservado sob toneladas de rocha. Não posso afirmar o que é isso, disse ele, mas posso afirmar o que não é uma formação natural. O público reagiu com silêncio. Para alguns, aquilo era prova de que os antigos tinham acesso a tecnologias perdidas. Para outros, era apenas mais uma anomalia geológica interpretada com viés místico. Mas Hancock parecia mais sério do que em qualquer outra ocasião. Seu tom não era de triunfo, mas de inquietação. A questão aqui não é se encontramos a arca, afirmou. A questão é por que esse lugar existe. Por que uma estrutura com essas proporções, composta de material petrificado metal, está exatamente no ponto onde as tradições antigas dizem que o mundo recomeçou. Pouco tempo depois dessa conferência, parte dos relatórios internos vazaram na internet. O documento, de autenticidade nunca confirmada, descrevia que as varreduras finais do radar haviam detectado respostas eletromagnéticas compatíveis com ligas metálicas, distribuídas de forma simétrica dentro da cavidade principal. O relatório também mencionava que a densidade do material era incompatível com qualquer ferramenta ou objeto conhecido do período pré-histórico. Se verdadeiro, isso indicaria que algo havia sido selado dentro daquela montanha há milhares de anos, algo que resistiu à erosão, ao tempo e às camadas geológicas. Pouco depois desses vazamentos, os dados desapareceram. Os servidores da equipe de pesquisa foram desativados, e os acessos online ao projeto foram encerrados por ordem das autoridades turcas. O Duro Pinar voltou ao silêncio, agora cercado por uma névoa de mistério e proibições. E você acha que isso é verdade? Comente sua opinião abaixo e nos vemos em breve.